Olha, em ano eleitoral, o Bolsonaro resolveu trocar o chefe da Polícia Federal. O Paulo Maiorino era o atual chefe da Polícia Federal, ele foi demitido e o Bolsonaro colocou no lugar dele um senhor chamado Márcio Nunes de Oliveira. E você pode ter certeza que o Márcio Nunes de Oliveira vem, há menos de 9 meses da eleição, com uma missão, que é aparelhar completamente a Polícia Federal. E olha, o Márcio Nunes nem assumiu o cargo, ele na verdade já assumiu, mas ele não entrou na sala dele, porque o ex-chefe da Polícia Federal, Paulo Maiorino, entrou de férias e não tirou suas coisas da sala. Então o novo chefe da PF nem sequer assumiu a sua sala, mas já começou a fazer mudanças. Ele trocou o chefe do DICOR. DICOR é o Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Federal. E aí, o novo chefe da PF já trocou o chefe desse departamento, que é o departamento onde há investigações contra Flávio Bolsonaro, Renan Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ou seja, toda a família Bolsonaro está sendo investigada no DICOR em processos diferentes. E aí, agora o chefe do DICOR vai mudar. Só que tem uma coisa, não é só o chefe do DICOR que está mudando, não. Estão mudando também as hierarquias mais baixas, estão mudando os agentes, delegados de divisão, estão mudando absolutamente tudo na Polícia Federal para aparelhar, para colocar lá só bolsonaristas, para ter certeza de que os processos contra o Bolsonaro, pelo menos até a eleição, esses processos não andem absolutamente nada. Enquanto isso tudo acontece, a Polícia Federal tem dissidentes ali, gente que não é bolsonarista, gente que é séria, e a Polícia Federal abriu um novo inquérito hoje, ontem na verdade. Foi um inquérito aberto a pedido do Alexandre de Moraes. Eu falei hoje ou ontem porque o pedido foi ontem, mas às vezes demora um dia para o inquérito ser aberto. E aí o que acontece? É um inquérito sobre aquela fake news que o Bolsonaro disseminou de que quem tomasse vacina poderia contrair AIDS. Só que tem uma coisa, a Polícia Federal está envolvendo o governo do Reino Unido e o governo dos Estados Unidos nessa investigação aí. E a coisa vai ficar ruim para o Bolsonaro. Que justo no momento em que temos uma guerra, em que está todo mundo se polarizando, ou ficam do lado da Rússia e da China, ou ficam do lado dos Estados Unidos e da OTAN, a Polícia Federal envolve governos de outros países, que são países da OTAN, na investigação contra o Bolsonaro, que está ao lado da Rússia. Eu vou explicar tudo isso aqui porque, Bolsonaro vai ficar em apuros, porque tem gente na Polícia Federal que é séria e que vai resistir à tentativa de aparelhamento dele. Mas antes de explicar isso, um segundinho. Se você for a Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Olha, é 1 segundo, é grátis se inscrever no Plantão Brasil. Não paga nada. Embaixo do vídeo aqui, clica no botão inscrever e pronto, você está fortalecendo a oposição a esse desgoverno fascista, esse desgoverno assassino, que já matou mais de 1 milhão de brasileiros de Covid, Os números oficiais são 650 mil, por aí a gente sabe que já passou, já passou de 1 milhão faz muito tempo, e culpa de Bolsonaro, que está desgraçando o país, a economia e tudo mais. Agora, então inscreva-se. Agora vamos falar sobre a investigação contra o Bolsonaro, as trocas na Polícia Federal e tudo mais. Primeiro é sobre as trocas na Polícia Federal. O Bolsonaro, em ano de eleição, trocou esse chefe da Polícia Federal. O que o Bolsonaro queria do Paulo Maiorino é que ele aparelhasse completamente a Polícia Federal. O Paulo Maiorino, ele falhou nisso. Por que ele falhou? Porque ele é incompetente em aparelhar tudo? Talvez. Mas, principalmente, ele falhou porque tem muita rejeição ao Bolsonaro nas fileiras da Polícia Federal e, por conta disso, tem muita resistência a quem tenta aparelhar. É por isso que o Bolsonaro já trocou tantas vezes o chefe da Polícia Federal. Primeiro era o Valeixo lá, que é o capacho do Sérgio Moro, o braço direito do Sérgio Moro. Aí depois que saiu o Valeixo, o Bolsonaro trocou várias vezes. Por quê? Porque eu vou te explicar como é que funciona um processo de aparelhamento numa instituição, forte ou não. No caso, a PF é uma instituição que foi muito fortalecida nos governos do PT. O Bolsonaro coloca alguém lá para aparelhar. E se alguém chegar lá, ele é novo, não conhece todo mundo da cúpula, ele chega e vai impondo mudanças. Aí, no começo, ele consegue impor várias mudanças. Depois, começa a ter resistência. Começa a falar, não, esse cara não, que esse cara mandou, não vamos fazer dessa maneira, vamos tentar contornar por aqui, contornar por ali. E aí a resistência vai aumentando, até o momento em que fica um desgaste e o governo fala assim, peraí, esse cara não está mais conseguindo continuar o nível do aparelhamento na mesma velocidade de antes, então demite ele, põe um outro chefe aqui, porque quando chega o novo chefe, ele chega como o anterior, ele chega assim, eu sou novo aqui, eu vou chegar impondo o que eu quero, ele já chega impondo um monte de mudanças. Aí demora algumas semanas, às vezes até meses, para que todos consigam resistir, contornar uma mudança aqui, uma mudança ali. Aí quando começam a resistir, troca de novo o chefe e põe outra. Por isso que o Bolsonaro troca tantas vezes o chefe da Polícia Federal. Esse novo chefe, assim como o Paulo Maiorino,
que quando assumiu fez um monte de mudança nas superintendências da Polícia Federal, em delegacias e tudo mais. O novo chefe da Polícia Federal chegou e a primeira coisa que ele fez foi trocar o chefe do DICOR. O DICOR é onde o Bolsonaro é investigado. É lá no DICOR que correm vários processos contra o Bolsonaro, porque todo processo sobre corrupção ou crime organizado corre lá. Aí eu vou te dizer uma coisa, quando tem um inquérito das milícias digitais, é no DICOR. Aquele inquérito das milícias digitais, o inquérito das fake news, estão protegidos por um motivo. A delegada, que é a delegada Denise, que agora ela saiu em licença maternidade, volta daqui a 5 meses, a delegada Denise não pode ser retirada e os agentes não podem ser transferidos. Então, esses 2 inquéritos estão protegidos. Mas, outros inquéritos, o delegado pode mudar, ou se não muda o delegado, mudam os agentes, aí pode mudar o chefe do delegado, que aí dá mais trabalho para ele fazer, ele não tem tempo de investigar aquilo, ou dão outras prioridades para ele, e é isso que o Bolsonaro vai tentando fazer aos poucos, ok. Mas não tenha dúvidas de que a resistência vai aumentando cada vez mais. Aí, enquanto isso tudo era noticiado, ontem, o Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal abra uma nova investigação contra o Bolsonaro, que é no caso de uma live em que ele fez, em que ele disse que a vacinação causava AIDS, que as pessoas que estavam se vacinando corriam risco de contrair AIDS. Tá, o Bolsonaro, quando ele fez essa live, ele usou um texto lá na live que ele disse que era atribuído a uma agência sanitária do governo do Reino Unido. Depois ele tentou se explicar e ele falou que não, que era um texto do Dr. Fauci. Dr. Fauci é o doutor que é como se fosse o chefe da Anvisa dos Estados Unidos. E aí o Bolsonaro atribuiu aos Estados Unidos esse texto e depois, quando deu ruim porque o Reino Unido negou, os Estados Unidos negaram, aí o Bolsonaro atribuiu a uma reportagem da revista Isto É. Só que a reportagem da revista Isto É não falava nada sobre isso. Ou seja, o Bolsonaro mentiu, ele viu que ia dar ruim, ele começou a mentir atrás, colocar uma mentira em cima da outra. Ok, vai começar o inquérito. O Bolsonaro, ele vai responder por infração. Vai responder não, está sendo investigado por infração de medida sanitária e incentivo ao crime. Quer dizer, tá ruim pro Bolsonaro, porque tem as provas, ele fez isso. Não foi em rede nacional, foi em rede mundial, porque foi uma live transmitida ao vivo no YouTube, para todo mundo ver a prova do crime ali dele. Aí, o que a Polícia Federal vai fazer? É fácil pegar isso. É pegar o que disse o Bolsonaro para tentar se defender e provar que é mentira. Como? Bolsonaro falou que ele tinha se baseado numa matéria que foi escrita pelo Departamento de Saúde, Vigilância Sanitária, lá do Reino Unido. Então a Polícia Federal vai contactar o governo do Reino Unido, fazer uma parceria, contactar e falar, olha, esse artigo tal que o presidente Jair Bolsonaro aqui citou, ele existe? Tem alguma coisa parecida com isso? Alguma coisa que possa justificar o que falou o Bolsonaro? Eu vou te dar um spoiler aí, o Reino Unido vai falar não. O Reino Unido já falou que não. Depois vão contactar as agências norte-americanas que fazem parte do governo e dizer, olha, tem esse relatório aqui que o Bolsonaro falou, esse documento existe? Vou te dar um spoiler, vão falar, não tem. Logo, o Bolsonaro mentiu e ele mentiu para atrapalhar a vacinação e os crimes estão aí configurados, estão provados. Só que tem uma coisa, tudo envolve política no mundo. Se o Bolsonaro estivesse alinhado com o governo Biden e com o governo do Boris Johnson 100%, sabe o que aconteceria? A Polícia Federal ia mandar esse pedido de informação para o Reino Unido, e o Reino Unido ia fazer, sabe o quê? Sentar em cima do pedido e não ia responder. Para quê? Para atrasar a investigação. Os Estados Unidos iam sentar em cima do pedido e não responder, para atrasar a investigação, para atrasar muito, ou responde uma coisa que não é perguntada, enfim, os governos de diferentes países e órgãos públicos, inclusive no Brasil, quando não querem responder alguma coisa, tem maneiras muito fáceis de se enrolar para que essa informação nunca chegue. Isso atrasaria a investigação, e aí no fim a Polícia Federal ia falar, ó, nós não encontramos nada que prove que o que o Bolsonaro falou realmente foi lá, mas eles também não negaram. Está aqui configurado o crime, mas uma denúncia um pouco mais frágil do que se você tiver a negativa dos dois governos, dos dois países diferentes, dizendo, ó, esses documentos não existiram. Ok, só que o Bolsonaro não está ao lado do Joe Biden e ao lado do Boris Johnson. Pelo contrário, o Joe Biden e o Boris Johnson foram os dois principais líderes mundiais que pressionaram para que a guerra na Ucrânia acontecesse. E eu já falei aqui várias vezes, a OTAN começou a instalar bases militares cada vez mais próximas da fronteira com a Rússia exigiu que a Ucrânia colocasse em sua constituição que não faria parte da OTAN e, em contrapartida, o governo norte-americano, junto com o Boris Johnson, que são os dois países mais importantes da OTAN,
começaram a pressionar o governo ucraniano para colocar na Constituição que a Ucrânia faria parte da OTAN quando fosse convidada. Quer dizer, isso foi o que fez com que a Rússia falasse, opa, peraí, não, isso aqui não. Se tiver isso, eu vou invadir. E o Putin falou desde o começo, eu vou invadir se a Ucrânia tiver condição de entrar na OTAN, eu vou invadir, eu não vou deixar. Em vez de tentarem desescalar, de tentarem jogar água no fogo e apagar, os governos Joe Biden, Boris Johnson e a OTAN jogaram mais gasolina na fogueira e falaram, não, nós vamos manter a política de portas abertas à Ucrânia. O presidente da Ucrânia, em vez de pensar, caramba, meu povo vai morrer, o presidente da Ucrânia fez o quê? Falou, nós, quando der pra gente entrar na OTAN, a gente quer entrar sim. Pronto. Aí a Rússia foi lá e falou, se continuar assim, eu vou invadir. O Biden, e aí você tem a certeza, junto com o Boris Johnson, impuseram sanções. A Rússia, mesmo antes, anunciaram as sanções mesmo antes da Rússia invadir, a Rússia falou, a Ucrânia vai entrar na OTAN, você já está me sancionando, então agora que eu vou invadir mesmo, eu vou tomar a Ucrânia para mim. Começou a guerra. Aí o Bolsonaro foi lá e se posicionou ao lado do Putin. O fato do Brasil ter votado contra a Rússia em resoluções inúteis da ONU, e aí eu vou falar, as resoluções da ONU são inúteis, é como uma nota de repúdio. Sabe quando o Bolsonaro cometia crimes e aí vinha uma nota de repúdio do STF, que não quer dizer absolutamente nada? É isso uma resolução da ONU, uma notinha de repúdio, não vai impedir ninguém de fazer nada, como nunca impediu ninguém de fazer nada. É isso, então o fato do Brasil votar contra a Rússia nessa resolução não diz nada. O que diz é a palavra do Bolsonaro de defender o Putin e dizer que está ao lado dele. Aí... o Bolsonaro se posiciona no lado errado. E agora você pode ter certeza que quando a PF enviar o pedido de informações, se é que já não enviou, para os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos, a resposta vai ser rapidíssima, vai ser o mais rápido possível. Tá aqui, realmente, não tem documento nenhum nosso dizendo que vacina causa AIDS. Pronto, aí a investigação da Polícia Federal será mais rápida, será conduzida mais rapidamente, e aí sabe o que acontece? A Polícia Federal emite relatório final e o Bolsonaro não vai conseguir trocar a delegada do caso. Agora esqueci o nome da delegada também, outra delegada famosa, e que ela também está indo para cima do Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes não deixa ele trocar a delegada desse caso. Então ele vai tentar, o novo diretor da Polícia Federal vai tentar de todas as maneiras transferir um para cá, transferir outro para lá, dar mais trabalho para fulano, mais trabalho para cicrano, para ver se consegue atrasar investigações, mas essa ele não vai conseguir. E a Polícia Federal emite relatório dizendo, tem crime do presidente Jair Bolsonaro, não vamos indiciá-lo porque presidente da República só pode ser indiciado com aval do Congresso. E aí vai para a Procuradoria-Geral da República. Aí isso, vamos lembrar, isso vai ser mais próximo da eleição, quando o desespero do Bolsonaro estiver muito maior do que está hoje. E quando o Augusto Aras estiver muito mais pressionado, porque ele sabe que o Bolsonaro vai estar para perder a eleição, na iminência de perder, e ele sabe que ele vai ter que se desgrudar do Bolsonaro. Então, vai ser uma pressão muito grande para alguém que vai estar com vontade de se descolar do Bolsonaro, para essa pessoa ferrar o Bolsonaro, que vai ser o Augusto Aras. Isso no futuro. Aí espera aí 3, 4 meses, porque investigações, mesmo que sejam rápidas, demora. Até entre começar a investigação, pedir informação, investigar, não sei o que, escrever o relatório, aí você tem que falar, o crime foi cometido assim, assado, dessa maneira, daquela maneira, demora um pouquinho, então calma, mas é uma bomba que vai explodir pro Bolsonaro daqui a alguns meses, e dessa ele não tem como escapar, ele tá tentando escapar de outras, pelo menos até a eleição, porque a gente sabe que o Bolsonaro perdendo a eleição, e quando ele não for mais presidente, não tiver mais a caneta BIC super poderosa dele, a caneta mais poderosa do Brasil, que é a que tem na mão do presidente, a gente sabe que, e pior, a caneta estiver na mão de alguém que hoje é oposição a ele, a gente sabe que aí essas investigações vão andar assim, vai ser a toque de caixa, vão passar o trator em cima do Bolsonaro a partir de 1º de janeiro de 2023. Esse é o tamanho do desespero dele. Olha, aqui eu vou mostrar nosso carro de som lá no interior de São Paulo, e a gente também está fechando Minas Gerais e Paraná essa semana. Jaú. Vocês viram um bolsominion gritando mito?
Até o pessoal lá de dentro do carro de som deu risada do Bolsonaro desesperado gritando mito. Ele grita mito e a gente passa com o carro de som 3 horas, ficou lá em Jaú rodando e denunciando os crimes do Bolsonaro. Ó, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. Falou!